Viktor Burakov mais uma vez pedia ajuda ao psiquiatra Alexander Buchananski, mas dessa vez Burakov forneceria todos os arquivos do caso ao médico psiquiatra. Se a primeira conclusão de Buchananski em 1985 foi um esboço, agora já era algo sério, íntegro e muito promissor. Buchananski chamou o serial killer de o Assassino X. X não é psicótico, pois ele está no controle daquilo que ele faz e ele está claramente interessado em fazer isso. Ele é narcisista e arrogante. O considero talentoso, embora indevidamente inteligente. Ele faz planos, mas não é criativo. Ele é heterossexual e o assassinato de meninos é um substituto vicário. Ele é um necrossadista e necessita assistir as pessoas morrendo para atingir satisfação sexual. Para tornar as vítimas impotentes, ele os bate na cabeça. Após isso, o múltiplo esfaqueamento é uma forma de entrar sexualmente dentro delas. Os cortes mais profundos representam o auge de seu prazer e ele pode ejacular espontaneamente ou se masturbar com a mão. Existem muitas razões pelas quais ele poderia remover os olhos, e nada nas cenas dos crimes mostrou o que realmente motivou X. Ele pode acreditar que sua imagem possa ficar gravada nos olhos das vítimas, uma superstição tida por alguns. Cortar os órgãos sexuais é uma manifestação de poder sobre as mulheres. Ele pode mantê-los consigo ou pode também comê-los. A remoção dos órgãos sexuais dos meninos pode ser uma forma de neutralizá-los e assim fazer com que eles se pareçam mais com a mulher. Um ponto interessante é a hipótese de que X age de acordo com as mudanças climáticas. Antes da maioria dos assassinatos, a temperatura estava baixa. Isso pode ser um gatilho, especialmente se coincidir com outros fatores estressantes em casa ou no trabalho. X tinha uma aparência discreta e força física média. Pode ter trabalhado algum tempo como professor ou tutor, e ser formado em filosofia, história ou psicologia. Para o médico, era bem provável que X teve uma infância difícil e que guardava um conflito dentro de si. O psiquiatra também ficou em dúvida se X poderia ou não ser casado, ou se tinha filhos. Mas se ele fosse casado, certamente sua esposa era submissa. Para o psiquiatra, X apenas pararia de matar se fosse pego ou morresse. Enquanto isso, os peritos em caligrafia finalmente traçaram uma assinatura do assassino com base no cartão postal O Sádico Gato Preto. 14 suspeitos foram eliminados, e apesar do bom trabalho do psiquiatra, a cada dia que se passava, toda a força-tarefa dos assassinatos do Estripador da Floresta eram assombrados com a possibilidade de que o assassino nunca fosse pego. Por mais triste que pudesse ser, a única esperança que Burakov tinha naquele momento era esperar que o serial killer atacasse novamente e rezar para que ele cometesse um erro. O ano de 1987 começava com a polícia caçando o assassino. Diferentemente dos anos anteriores, o assassino pareceu bastante calmo. No ano de 1986 não houve nenhuma morte. O que teria acontecido com o serial killer? Morreu? Não havia respostas. E o ano de 1987 parecia ser a mesma coisa do ano anterior. Os meses passavam e nada de corpos. Os parques infantis e praias artificiais do Rio Dom em Rostov estavam cheios de crianças durante o verão. A essa altura todos sabiam dos rumores na região de que havia um maníaco que comia criancinhas. Os pais não desgrudavam dos seus filhos. Haviam helicópteros da Força Aérea Soviética nos céus de Rostov. Os militares contribuíram com a operação fornecendo equipes para monitorar a região. Nas florestas haviam equipes de policiais à paisana.
Com o passar do tempo, era cada vez mais óbvio a queda no número de assassinatos cometidos pelo serial killer. Nenhum corpo foi encontrado em 1986 e 1987. Muitos começaram a perder o interesse no caso. A maioria não gostava do estilo autoritário de Issa Kostoyev. O ano de 1988 chegava, e com ele o rigoroso inverno russo. Se havia mais um corpo deixado para trás pelo assassino, os investigadores teriam que esperar a neve derreter. E foi isso que aconteceu. Esse assassinato chamou a atenção dos investigadores, pois era o primeiro não ocorrido na região de Rostov. O corpo do menino foi encontrado perto da estação de Ilovaisk, uma das estações que liga Rostov a Kiev, na Ucrânia. O menino foi identificado como Alexei Voronko, desaparecido há apenas 2 dias. Uma amiga da vítima disse aos investigadores que viu Alexei com um homem de meia idade com dentes de ouro, bigode e uma mochila de esportes. Eles teriam ido juntos até uma floresta. Naquela região, poucos adultos poderiam pagar por dentes de ouro, mas nenhum dentista daquela área conhecia algum suspeito que pudesse ter dentes assim. Isso já era esperado pelos detetives, afinal, se Alexei realmente foi assassinado pelo estripador da floresta, certamente o assassino não frequentava os dentistas dali. Todas as pessoas que desapareciam em Rostov, principalmente os que usavam trens como transporte, foram colocados na lista de possíveis vítimas do estripador. No dia 11 de maio de 1989, Alexandre Diakonov desapareceu misteriosamente do centro de Rostov, um dia após completar 8 anos. Parecia que o assassino havia mudado seus hábitos. Ao invés de caçar pessoas em estações de trem, ele agora estava nas ruas de Rostov. Talvez ele tenha percebido a movimentação de policiais em estações de trens e ônibus e ido em outra direção. Em 2 de setembro de 1989, nos arredores de uma estação de trem em Rostov, mais um corpo era encontrado. A vítima era uma estudante húngara de 19 anos de idade, Helena Varga. O crime assustou os investigadores, pois Helena não era uma prostituta e não tinha um estilo de vida desregrado. Não era o tipo de mulher que saía sozinha com qualquer homem. Então, como o serial killer a convenceu a ir até um local isolado? Burakov descobriu um serial killer que havia sido preso em 1986. Assim como o estripador da floresta, este serial killer matava jovens meninos e os seus crimes tinham conotação sexual. Em meados de 1989, a Força-Tarefa recebeu um telefonema da polícia de Bataisk. Parece que o segundo serial killer que estava agindo em Rostov teria sido pego. Andrei Kravchenko desapareceu misteriosamente do centro de Shakht no dia 14 de janeiro de 1990. O corpo da vítima foi encontrado em um local distante, onde o assassino e vítima só poderiam chegar de trem. Mais uma vez, nenhum dos policiais que patrulhavam as estações notou nada de errado. Após este crime, os oficiais receberam ordens para parar qualquer homem de meia idade que fosse visto com uma criança. 2 crianças que conheciam Kravchenko disseram que no dia do seu desaparecimento ele disse que conheceu um tio divertido e que o encontraria naquele dia. Detetives começaram a interrogar dezenas de conhecidos do garoto, e também crianças e adolescentes de várias escolas de Shakht. Um desses estudantes deu um depoimento importante.
Poucas semanas depois desse depoimento, uma nova criança seria encontrada. Tratava-se de Yaroslav Makarov, de 10 anos, um menino problemático que costumava matar aulas e ir para estações de trem onde pedia dinheiro e cigarro para as pessoas do local. Uma vítima fácil para o estripador da floresta. Testemunhas interrogadas pela polícia disseram ter visto o menino na estação ferroviária central de Rostov, com um homem alto e que usava óculos. No final de julho de 1990, operários encontraram o corpo de Viktor Petrov, de 13 anos, no mesmo local onde Yaroslav Makarov foi morto meses antes. Petrov desapareceu de uma estação ferroviária da cidade. Ele estava junto com sua mãe, e segundo ela, em dado momento ele foi até um bebedouro e nunca mais voltou. 2 semanas depois, a polícia recebeu um alerta de desaparecimento da cidade de Novocherkassk. Ivan Fomin, de 11 anos de idade, saiu para nadar não muito longe da casa de sua avó. Foram 45 facadas no peito e abdômen. Como outras vítimas masculinas anteriores, o menino também foi castrado. Ivan foi a primeira vítima dos assassinatos em série a ter destaque na mídia. Nesse momento, a União Soviética vivia o auge de sua ruptura, um processo que durou de janeiro de 1990 a dezembro de 1991. Países que formavam o bloco comunista declararam independência. O governo soviético perdia o controle sobre tudo, principalmente sobre a imprensa. Quando a notícia da morte de Fomin foi divulgada, começou a agitação. Foram mais de 30 vítimas nos últimos 8 anos. Os investigadores ficaram ainda mais sob pressão. Mas pior do que a pressão era a falta de provas ou de suspeitos. Burakov elaborou um novo plano. Ele selecionou as estações mais prováveis de o assassino atacar e as descartou para a vigilância. Com a grande divulgação nos jornais, o assassino poderia se sentir acuado e certamente ele não atacaria estações muito movimentadas. Burakov decidiu colocar dezenas de policiais disfarçados em estações menores e menos usadas. Nesses lugares, os oficiais e funcionários tinham ordens para registrar os nomes de todas as pessoas que passassem por lá. Também havia policiais disfarçados de agricultores em florestas próximas. 3 estações de trens foram selecionadas como alvos principais. Uma delas era a estação de Donlechons, onde 2 vítimas foram encontradas nos arredores. Mas no momento em que Burakov colocaria o plano em ação, ele teve uma surpresa. O serial killer havia feito uma nova vítima, e justamente na estação de Donlechos. Vadim Gromov, de 16 anos, um adolescente com retardo mental, foi esfaqueado 27 vezes. Em outubro de 1990, haviam mais de 300 policiais nas estações. Qualquer homem poderia ser parado por eles, ser revistado e ter seu nome anotado numa agenda. Em estações menores, policiais femininas disfarçadas usavam roupas provocantes e maquiagem pesada. Viktor Tishichenko, de 16 anos, desapareceu da cidade de Shakht em 30 de outubro de 1990. Ele foi encontrado no mesmo local onde, anos atrás, mãe e filha foram encontradas mortas. Esse assassinato, em especial, assustou bastante Viktor Burakov. Viktor era um rapaz saudável e forte. No local onde o corpo foi encontrado, havia evidências de uma violenta e prolongada luta. Isso assustou os investigadores porque, se o perfil do médico psiquiatra estivesse certo e o assassino estivesse em torno dos seus 50 anos, será que em uma luta corpo a corpo ele seria páreo para um jovem alto, no auge dos seus 16 anos? Svetlana Korostik, de 22 anos, foi encontrada morta no dia 13 de novembro de 1990, em uma floresta que cerca a isolada estação de Donlechos, no mesmo local onde dias antes Gromov foi morto. Mas e os policiais que estavam disfarçados na estação? Eles não viram nada?
Em 6 de novembro de 1990, Igor Rybakov, um policial à paisana, viu um homem saindo da floresta. Ele parou em uma bomba d'água ao lado da casa da estação e limpou os sapatos. Era um homem alto, cabelos grisalhos e carregava uma maleta escura. O homem estava com um dos dedos das mãos enfaixados e o policial notou o que parecia ser uma mancha de sangue em sua orelha. Ele se identificou como Andrei Romanovich Chikatilo. Rybakov relatou que queria segui-lo, mas não pôde pois seu parceiro havia saído. Chikatilo se encaixava perfeitamente no perfil do serial killer feito pelo psiquiatra e por testemunhas. Homem de meia idade, aparência inofensiva, alto, magro e usava óculos. Porém, Chikatilo havia sido descartado como suspeito dos assassinatos em 1984, por não possuir o tipo sanguíneo do assassino, que era B. Mas agora os policiais sabiam que aqueles exames não podiam ser levados em consideração. O corpo de Korostik foi encontrado no dia 13 de novembro de 1990, mas segundo o médico legista, a moça foi morta uma semana antes, exatamente no dia 6 de novembro, o dia que Rybakov viu Andrei saindo da floresta. Andrei Romanovich Chikatilo, de 54 anos, se tornava o principal suspeito de ser o estripador da floresta. A força-tarefa começou a investigar o seu passado. Logo descobriram que ele havia sido professor e que foi demitido do cargo devido a relatos de que ele havia molestado alunos. Ele também fazia várias viagens a trabalho. Durante o tempo em que foi interrogado em 1984, os crimes cessaram e seus registros de viagens coincidiam com outros assassinatos, inclusive o de Moscou. Morou na maioria das cidades onde vários corpos foram encontrados, como Rostov, Shakhty e Novocherkassk. Issa Kostoyev ordenou, em 17 de novembro de 1990, que ele fosse vigiado 24 horas por dia. Não havia dúvidas. Andrei Romanovich Chikatilo era o estripador da floresta. Nos primeiros dias, viram um homem comum, comportado e calmo. Mas depois ele começou a se aproximar de diferentes crianças e mulheres. Se Andrei fosse o serial killer, alguma evidência física poderia ser encontrada em sua casa ou local de trabalho. Porém, após dias de vigilância, ele não foi pego no flagra, e a sua prisão seria bastante questionável. Pela lei russa, se ele fosse preso, os policiais teriam apenas 10 dias para ligá-los aos assassinatos. Se não conseguissem provar nada, ele deveria ser liberto novamente. Em 20 de novembro de 1990, Chikatilo se aproximou de uma criança em um parque afastado de Novocherkassk. Eles conversaram durante 1 hora. Em seguida, ele foi embora. A garota de 12 anos disse que o tio lhe prometera uma fita de vídeo de moda. Disse para esperá-lo no parque que ele voltaria com seu presente. Às 15 horas da tarde, Chikatilo voltou para o parque com um pequeno saco de pano na mão. Ele começou a abordar outras crianças que estavam no local. Quando outras pessoas apareciam por perto, ele logo se afastava. Em seguida, ele foi para uma área mais isolada do parque. Se ele fosse realmente o serial killer, poderia entrar na mata, cometer um crime e escapar. Para não perder mais uma vida, os detetives decidiram prender. Chikatilo foi preso no dia 20 de novembro, às 15 horas e 40 minutos. Ele não resistiu, não disse uma palavra e nem demonstrou surpresa. Enquanto Kostoyev tentava tirar alguns dados dele, uma enfermeira colhia seu sangue para análise, enquanto outro perito tirava uma amostra da sua saliva e um fio de cabelo para testes de DNA. Em sua jaqueta foram encontrados um canivete, fitas e fios.
Chikatilo estava com um ferimento em um dos seus dedos. Ele disse que quebrou ao fechar a porta do carro dele. Segundo o médico que o examinou, o ferimento poderia ter sido causado por uma mordida humana. Às 20 horas do dia 20 de novembro, Chikatilo foi levado até uma prisão da KGB. Lá ele foi colocado em uma cela com um informante da polícia que se passava por um criminoso. A ideia era tentar fazer com que Chikatilo falasse alguma coisa para seu colega de cela. E também ter alguém o vigiando 24 horas para impedir uma possível tentativa de suicídio. No dia seguinte, policiais foram até a sua casa fazer uma busca. Nada de incriminador foi encontrado. Porém, a polícia apreendeu 23 facas de cozinha, sapatos e algumas roupas. Os detetives desenvolveram uma estratégia de questionamento para tentar fazer com que Chikatilo confessasse os crimes. O primeiro interrogatório ocorreu às 16 horas do dia 21 de novembro. Issa Kostoyev era o interrogador. Inicialmente, Chikatilo disse que eles estavam cometendo um grave erro, da mesma forma quando ele foi preso em 1984. Apesar da gravidade da acusação, o suspeito se manteve frio e indiferente ao que acontecia ali. Após o interrogatório inicial, Chikatilo escreveu uma queixa ao Ministério Público. O primeiro dia de interrogatório terminaria sem nenhum avanço. No dia 22 de novembro, Chikatilo escreveu uma estranha carta ao Procurador-Geral da Rússia. No entanto, essas informações eram incompletas, mas de qualquer forma pareciam confissões indiretas de um homem com algum tipo de distúrbio relacionado à sua sexualidade. Ele parecia querer dizer algo mais, só que antes de continuar, ele pediu uma pequena pausa. Chikatilo pediu 2 dias para pensar, e disse para Kostoyev que confessaria seus crimes. Quando chegou o dia 26 de novembro, Andrei desistiu de confessar e alegou inocência. Chikatilo parecia conhecer a lei. Ele sabia que depois de 10 dias seria liberto. O fato era que Kostoyev não tinha nada que pudesse fazer Chikatilo confessar. Não havia testemunhas e nenhuma prova incriminadora. Kostoyev o confrontou sobre suas fraquezas sexuais e ações fora do controle. Chikatilo disse que esteve envolvido em ações criminosas, mas não em assassinatos. Segundo ele, sua fraqueza sexual era a atração por crianças e suas ações fora do controle teriam sido o assédio que ele cometeu contra 2 crianças em um colégio que ele lecionava. Faltava apenas um dia. Um exame médico mais apurado concluiu que o sangue de Chikatilo era do tipo A, mas o seu sêmen supostamente tinha um fraco anticorpo B, fazendo parecer que seu tipo sanguíneo era AB, embora não fosse. Ele parecia ser um caso raro onde o tipo sanguíneo retirado de secreções era diferente do extraído do sangue. Desesperado, Kostoyev levou fotógrafos até Chikatilo e o humilhou dizendo que eles haviam testemunhado seus crimes e divulgariam as fotos. Chikatilo não esboçou reação nenhuma. Viktor Burakov teve uma ideia. Talvez eles devessem tentar um outro interrogador que não seja Kostoyev. Alexander Buchanovsky ou Bukhanovsky foi chamado para interrogar Andrei Chikatilo. As técnicas utilizadas pelo psiquiatra Alexander eram totalmente diferentes das utilizadas por Kostoyev. Imediatamente, Bukhanovsky percebeu que Chikatilo era o tipo de homem que ele havia descrito em seu perfil em 1986. O médico sentiu que Chikatilo queria falar sobre sua raiva e humilhação. Por isso ele passou 2 horas o ouvindo e então começaram a discutir os crimes.